Boa tarde a todos e a todas. Hoje nós estamos aqui em mais um evento da Semana de Fígado do Rio de Janeiro. E nessa tarde nós vamos falar sobre o tema hepatectomia e transplante hepático na metástase de câncer coloretal. Para debater esse assunto, vamos receber o professor Henrique Sérgio Moraes Coelho, da Faculdade de Medicina da UFRJ, e da Hepatologia e Transplante Hepático do Hospital São Lucas, Dr. Felipe Mello, do transplante hepático do Hospital São Lucas DASA, transplante hepático do Hospital Silvestre e transplante do Hospital São Francisco, e o Dr. Anderson Brito, hepatologia e transplante hepático do Hospital São Lucas DASA, Hospital Silvestre e Hospital São Francisco. Então, para iniciar esse debate, na verdade, esse tema é um tema inovador, certo? Então, assim, isso é algo extremamente atual no mundo. E esse debate há alguns anos tem sido introduzido no Brasil, certo? Do ponto de vista geral, a metástase hepática em câncer coloretal ainda é um desafio, né? Do ponto de vista terapêutico. Então, mais de 40% dos pacientes com câncer coloretal evoluem com metástase hepática. Outros dados epidemiológicos apontam que mais de 50% dos diagnósticos de câncer coloretal com metástase hepática tem doença irressecável, né? E a sobrevida em 5 anos da associação do câncer de cólon com a metástase hepática, tratado somente com terapia sistêmica, é menor do que 20%. Assim, para estimular aqui o debate, nós procuramos destacar o que teve de passado, presente e potencial futuro em relação à evidência científica no que tange o transplante hepático nessa situação, né? Isso aí foi uma revisão recente que saiu no Journal of Hepatology esse mês, inclusive, né? E a gente sabe que o passado desse tema, transplante hepático e metástase de câncer coloretal, é extremamente sombrio, né? Então, assim, as evidências iniciais de 1991 mostravam aí uma sobrevida em um ano de 76%, em 3 anos de 32%, uma sobrevida em 5 anos apenas de 12%. No European Liver Transplant Registry, a gente tinha uma sobrevida em um ano de 66%, em 3 anos de 32% e em 5 anos de 19%. Né? Os estudos mais recentes têm aos poucos, né, a partir do momento que passou-se a selecionar mais os pacientes, nós começamos a notar um aumento do ponto de vista de sobrevida e melhor prognóstico nesses doentes, né? O grande estudo que deu essa virada foi o SECA-1 de 2013. Na avaliação inicial, a gente vê claramente um aumento de sobrevida com 95% em 1 ano, 68% em 3 anos e 60% em 5 anos. E ele permitiu, inclusive, gerar o score de Oslo, né? Os critérios de Oslo Score, onde eles mostravam que todos eram marcadores de mau prognóstico. Então, se o paciente tivesse entre 0 e 1, ele teria um prognóstico melhor para o transplante e, acima disso, um prognóstico pior. E quais seriam os critérios, né, de mau prognóstico? O diâmetro do tumor maior acima de 5,5 centímetros, né? O CEA pré-transplante acima de 80, progressão do tumor apesar de quimioterapia, né? E o intervalo entre o diagnóstico da neoplasia e o transplante menor que 2 anos. Posteriormente foi inclusive destacado isso e algumas outras informações mais inovadoras sobre o tema pelo Dr. Paul Dagia nessa revisão de 2020. Posteriormente, no segmento do CAK2, certo? Então, quando estratificou para os pacientes que tinham os critérios de Oslo entre 0 e 1, a gente vê claramente um aumento significante da sobrevida, com uma sobrevida de 75% em 5 anos e 50% em 10 anos. E nos pacientes que tinham um score de Oslo mais elevado, ou seja, um prognóstico pior, mesmo assim com uma sobrevida de 50% em 5 anos e 33% em 10 anos. O estudo mais recente, que é o SECA-2, de 2019, nos primeiros dados, mostrou também resultados extremamente promissores, né, com uma sobrevida global de 100% em 1 ano, 83% em 3 anos e 83% em 5 anos.
e uma sobrevida livre de doença, de recidiva, né, de 53% em 1 ano, 44% em 13% e 35% em 5 anos. Né? E aí a gente ainda tem novos estudos que possivelmente vão mostrar um prognóstico ainda melhor. Então, antes Acho que a gente poderia fazer um comentáriozinho antes Sem dúvida. de passar para esse. Então, a gente vê claramente entre os estudos, o que há de diferença nesses estudos é a seleção de pacientes. A seleção foi diferente de cada um. Né? E quando você olha para o score de Oslo, né, que já é uma melhora, vamos dizer, do FONG, né? O FONG foi o primeiro score que fizeram, se observa que deixaram de fora foram duas coisas importantes que deixaram de fora. Quer dizer, uma inclui em todos os scores, em todas as seleções, que é a doença extrahepática. Em geral, eles consideram isso como um mau prognóstico. Mas tem 2 outros fatores de mau prognóstico importantes no câncer de colo, que é o câncer do colo direito, tem diferenças de resultado na hepatectomia, e o padrão molecular. Alguns tipos de mutação, por exemplo, BRAF, isso não foi levado em consideração nos estudos com transplantes. Incluíam, nem foi testado, molecular não foi nem testado, 1 ou 2 pacientes foram testados num dos estudos aí. Né? Só para dizer que tem outras coisas que podem depois ser mais apuradas em outros estudos, e talvez tem vários trials ocorrendo que talvez utilizem esses marcadores também para avaliar se essas questões são importantes ou não. Certamente. Eu acho que é um comentário muito pertinente, Rick. Mas, inclusive, nós aqui fizemos um protocolo para o Ministério da Saúde para fazer o transplante no Brasil. E, justamente, a gente inclui a diferença entre o cólon direito e o cólon esquerdo, a avaliação do Carras, também, que é muito importante, se ele é mutado ou se ele é selvagem, que isso faz um impacto muito grande no prognóstico. Então, em outros estudos, e o pessoal da Noruega, o Paul Dag, ele leva em consideração sim, mas ele usa como critérios não como critério para seleção, prognóstico, mas sim para inclusão ou não no estudo. Entendi. Tá? Tem alguma questão ou vamos? Não, eu acho que é isso não somente no tumor coloretal, né? Eu acho que a gente está migrando, a gente vê isso com o CHC também, enfim, a questão molecular, os fatores de prognóstico, cada vez mais orientando nossa conduta, inclusive com relação ao transplante. Então, acho que isso aí é o norte, acho que é a tônica da discussão, e o caso que a gente vai ilustrar, acho que você trouxe um caso aí, que talvez a gente possa ilustrar um pouco melhor essa parte molecular. Uma coisa que vai mudar com certeza também é que agora alguns tipos de tumores, né, com alguns tipos de mutação, são tratados com imunoterapia. Sim. Né? E isso pode ter algum impacto no transplante ou no tempo do transplante, né, que você vai fazer, que evita se usar depois do transplante, né? Mas às vezes antes do transplante talvez tenha que ter um espaçozinho. Sim, análise genética acho que vai guiar muita coisa. Tem guiado já. Assim como a biópsia líquida, que eu acho que também é uma questão muito importante da gente aumentar a investigação sobre a aplicabilidade no paciente do tumor de colo e principalmente no doente que vai ao transplante hepático. Sim. Acho que é uma questão importantíssima a ser levada em consideração quando existe a disponibilidade. Né? E outra coisa, né, que eu acho que é importante a gente falar, a gente está lidando com uma doença cuja incidência vem aumentando muito, né? Então, naturalmente, a gente vai precisar ter cada vez mais um critério de seleção para casos, e acho que isso naturalmente vai surgir nos estudos. A gente vai conseguir selecionar cada vez melhor, isso já está bem descrito aí na evolução do estudo SECA, e acho que vai continuar, mas a gente precisa dar passos à frente. Principalmente porque o resultado só com quimioterapia, como ele mostrou, é muito ruim. Exatamente. Né? A gente precisa dar esse espaço. Tanto que se vai além, a ressecção a gente tenta uma vez, tenta a segunda, porque sabe que a ressecção é melhor, mesmo o paciente entre os ressecados, né, se eu estiver errado, você me corrija, em torno de 35% tem uma sobrevida em 5 anos. Na hepatectomia no ressecado até melhor se você fizer uma seleção, mas pegando globalmente, comparado com 12% ou 20%, tem trabalho com 12%, 20% da quimioterapia, né? Então, sempre a quimioterapia adjuvante é outra coisa. Né? A maioria dos pacientes vem tratados, inclusive, né, já por algum tempo. E até uma certa época se valorizava muito o número de ciclos de quimioterapia que o indivíduo fazia, né, para a questão da seleção.
né? Testar mesmo, ver, né, a evolução, a progressão da doença. Vamos no caso? Acho que o que me parece mais promissor aí nesses novos resultados é que com esses novos estudos, né, a sobrevida tem se aproximado muito, inclusive, da sobrevida no transplante hepático relacionada a outras neoplasias, né, como carcinoma hepatocelular. Então, eu acho que a gente tem uma perspectiva interessante. Muito importante de ver como é diferente a sobrevida e a sobrevida livre de doença. Porque esses doentes, muitas vezes, eles têm metástase pulmonar diferente da ressecção, que a metástase geralmente volta no próprio fígado. Os doentes transplantados, preferentemente, eles voltam no pulmão. E isso não é um fator de mortalidade. Você vê que os doentes continuam vivos, apesar de não estar livre de doença. Entendeu? Então, isso é uma coisa importante, melhorando, inclusive, a qualidade de vida, né, dos que não conseguirem sobreviver. Na verdade, eu acho que assim, cabe um ponto para a gente ressaltar aqui, que é muito importante no tratamento dessa doença, é que o transplante para uma doença metastática, a gente não fala em cura, a gente fala em controle, em tratamento de uma doença, transformando ela como uma doença crônica. E aí, aumentando a sobrevida, e a sobrevida livre de doença ou com recidiva de doença, mas com qualidade de vida. Sim. Esse é o nosso papel com o transplante. Bom, dando prosseguimento aqui à nossa discussão, nós trouxemos um caso clínico para poder ilustrar aqui a nossa discussão. Então, um paciente de 68 anos, natural do Rio de Janeiro, profissional de saúde casado, né, com diagnóstico, portanto, de adenocarcinoma de cólon com metástase hepática. Foi submetido inicialmente a uma retossigmoidectomia por robótica em novembro de 2017 e múltiplas metastectomias, né? E como planejamento ele teve uma QT neoadjuvante com Folfox e uma QT adjuvante com Folfiri, né? O paciente acabou evoluindo com recidiva de metástase hepática em agosto de 2018. E na ocasião, como estratégia, foi realizada a hepatectomia com ressecção da veia hepática média, né? Além de uma radioablação de lesão no segmento 6, guiada por ultrassom intraoperatório, associada a um esquema de QT com Folfiri. Posteriormente, o paciente evoluiu com nova recidiva hepática em dezembro de 2018, né? E na análise do Carrais, deu um resultado de Carrais selvagem. E o PET scan apresentava a doença exclusivamente hepática, com CEA baixo, inclusive, de 8,3. O paciente foi submetido a QT neoadjuvante com Folfiri e cetuximab. Isso aqui é o resultado evolutivo, né, comparativo, na verdade, do PET scan de 17 de abril de 2019, comparado a 8 de janeiro. E a impressão foi que o tecido tumoral tinha, né, tecido tumoral macroscópico viável nas lesões de segmentos 6 e 8. Em comparação ao exame prévio de 8 de janeiro, houve sinais de resposta tumoral favorável / parcial ao tratamento instituído. Importante destacar também, nesse caso, que a principal lesão tinha menos de 5,5 centímetros de diâmetro. Bom, e assim, basicamente eu retorno aqui a discussão com essas duas perguntas. Como conduzir o caso assímia? Há espaço para o transplante hepático em pacientes com metástase hepática de câncer coloretal no Brasil? Bom, eu acho assim que esse é um paciente que no final ali nos últimos slides você já falou até o tamanho da lesão, critério importante, se a gente pensar no critério de Oslo, é um paciente que teve aí uma evolução com uma resposta à quimioterapia pela imagem e tem um CEA baixo, então me parece ser um Carrais, não tinha doença extrahepática, um Carrais selvagem. Eu acho que é um caso que a gente precisa de fato avaliar como possibilidade terapêutica, né, para esse doente. Me parece ser um caso interessante. Filosoficamente, o espaço para transplante hepático, metástase hepática, onde é que entra esse espaço? Então, o tratamento primeiro é sempre a ressecção, né, nunca vai ser transplante direto, mas a gente sabe que ressecando e ressecando, como se faz 2, às vezes 3 vezes, às vezes sobra pouco fígado residual, e muitas vezes você tem que lançar mão até do transplante ou de mecanismo para aumentar o fígado remanescente, né?
Mas existe espaço, porque é uma doença frequente, né? Existem hoje critérios mais bem estudados, acho que ainda pode estudar melhor, a gente pode caminhar mais nisso, não é? Certamente isso não vai tomar um vulto tão grande assim que prejudique a lista de cadáver mesmo, entende? Mas por enquanto eu acho que a seleção seria para doador vivo. Sim. Mas alguns países onde há uma oferta muito grande, né, eles estão colocando, se não me engano, a Noruega, o Canadá, eles fazem de cadáver. Acho que isso é importante falar, né? Porque depende muito da transplantabilidade do local que a gente está falando, né? A oferta do fígado, porque aí, bom, né? A gente tem uma doença, um paciente que parece ser um paciente com um bom prognóstico para transplante. Em locais com alta transplantabilidade, pode-se pensar até, de fato, em transplante de cadáver. Mas hoje no Brasil ainda não é a realidade. Então, nosso grupo teve essa autorização para fazer um caso no transplante intervivos, né? E aí o Felipe pode falar um pouco melhor sobre o procedimento em si. Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Para a gente avançar nessa área, a gente precisa começar. E aqui, como no Brasil, doador cadáver não é legislado ainda, a gente conseguiu fazer com doador intervivos, né? Com doador vivo, o paciente não está tirando nenhum órgão da fila de transplante, e a gente precisa, começando com intervivos, a gente consegue já mostrar que a gente vai a melhor sobrevida, né, dos pacientes, e consegue comparar com outros tipos de doença, digamos até o hepatocarcinoma. E o prognóstico do paciente da metástase do tumor coloretal e com outras malignidades, como o Dr. Biratã falou, está se mostrando bem semelhante em 5 anos. Esse caso é um caso muito bem estudado, acompanhado, foi submetido a diversas cirurgias, sendo que a última recidiva é uma recidiva em cima da veia suprahepática direita, que era a única veia remanescente do fígado do paciente. Então, isso inviabiliza uma hepatectomia, porque senão o fígado não tem como drenar o sangue que chega para o sistema portal e arterial. E por isso foi uma indicação de transplante hepático muito boa. E ele passou por todos os crivos, né, de mais de 12 meses de diagnóstico, tempo de quimioterapia, resposta favorável à quimioterapia, teve um tipo de... O carrás dele é um carrás selvagem e não mutado, que o prognóstico é pior. O tumor era do colo esquerdo. O tumor é do colo esquerdo. O tumor era de reto, né? Ou seja, colo esquerdo, tá certo. E ele tinha um PET mostrando que só tinha doença também restrita ao fígado. Nessa época do transplante, ele não tinha nada no pulmão, não tinha linfonodo, não tinha nada. Então, era um excelente candidato para o transplante hepático. E eu acho que vale lembrar, com relação ao procedimento, né? O procedimento foi tudo bem, e aí a gente tem alguns cuidados pós-operatórios também, né? É claro que esse é um paciente que a gente tenta imunossuprimir menos, né? E dentro do arsenal de imunossupressores, a gente tem os sirolimus e everolimus, que são inibidores de mTOR que têm um efeito antiproliferativo interessante, principalmente esses pacientes oncológicos, né? Então, eu acho que isso tem que entrar no norte do hepatologista, do transplantador, né? Que o procedimento, o tratamento, ele não termina com a cirurgia, né? E o follow-up desses casos é um follow-up um pouquinho mais estreito, mais, né, na mão, e principalmente com terapias que possam ajudar a esse paciente não recidivar, né? E o intervivos também parece que rejeita menos, né? Temos essa impressão. Essa impressão. Eu acho que é o que cabe na nossa realidade também. E a gente tem que ir se adaptando mesmo. Eu só acho que foi o que o Felipe falou. Se a gente ficar estagnado em determinadas condutas e achando com uma doença cuja incidência está aumentando globalmente, a gente vai começar a encontrar casos e daqui a pouco pode ser qualquer parente nosso, sabe? A gente quer oferecer o melhor para o doente. E o transplante, todos os estudos vem mostrando para a gente, aumentando as evidências de que a gente pode sim ter bons resultados com qualidade de vida. Sim. Então, eu acho que a gente precisa dar espaço, o Brasil precisa dar espaço, os grupos de transplante,
eles precisam tomar um pouco mais essa proatividade com relação a condutas como essa, o transplante oncológico. Né? Então, transplante oncológico para o colangiocarcinoma também. Né? A gente começou com carcinoma hepatocelular, mas o fígado tem. Né? Eu acho que a gente precisa ampliar um pouco o nosso leque de visão e começar a trabalhar com possibilidades. Né? E o transplante intervivo está aí justamente com uma possibilidade para não retirar da fila. Né? Competir com outras. Exatamente, eu acho que é isso. Uma vez agora, a gente está na semana do fígado, então os hepatologistas hoje eles acabaram com a hepatite C, hepatite B. Então o que a gente tem agora para transplantar são os pacientes de NASH, né? Ou MALFD agora, né? O nome mais correto. E começa a abrir espaço para o transplante oncology. Então precisamos realocar. Né? E que são pacientes que fazem bastante tumor, né? Os pacientes com doença hepática gordurosa metabólica, os doentes metabólicos são doentes de maior risco para outros tumores. Então isso é uma realidade que vai se impor. E se nós não começarmos a nos movimentar do ponto de vista técnico no Brasil e acompanhar os estudos, a gente vai ficar parado e os nossos pacientes brasileiros realmente vão ficar prejudicados. Agora, só em questão ao controle pós-operatório também, que é uma coisa importante, como o Anderson citou bem. Os inibidores da mTOR precisam ser um dos pilares da terapia de imunossupressão, tentar retirar o corticoide o mais rápido possível, né? E usar o micofenonato, e não fazer quimioterapia adjuvante. Né? Uma vez transplantado, a gente não indica quimioterapia adjuvante. A quimioterapia ela vem como um arsenal terapêutico para recidiva. E uma vez recidivado, aí sim, a gente tem que alterar o esquema também de imunossupressão, principalmente retirando o micofenonato. Você acha que a biópsia líquida pode mudar esse nosso raciocínio? Porque vamos supor que o paciente tem uma biópsia líquida no pós-operatório e ainda não apareceu a recidiva, né? Isso poderia ser uma possível indicação para adjuvância, né? Eu acho que não tem essa resposta, né? Não tem essa resposta, mas é um raciocínio muito intuitivo. Muito intuitivo, realmente, muito bom. Intuitivo. Mas a gente precisa dar um passo anterior. O passo anterior a gente ainda precisa caminhar, né? Acho que... Então, agradecer a todos aqui em nome do Grupo do Fígado e certamente ainda vamos avançar muito nesse debate no Brasil. Boa tarde a todos e a todas. Valeu. Obrigado. Boa tarde.